Bem-vindo a todos hoje, companheiros da Bahia. Muito obrigado, Carlos, por estar aqui hoje nos ajudando nesse trabalho, né? E hoje é um tema que ele já foi muito falado, né? E foi muito comentado quando eu cheguei em Alcoólicos Anônimos. Eu cheguei lá dia 18 de abril e essa conferência aconteceu 12 a 16 de abril. Então, essa temática da conferência, ela foi muito bem comentada no artigo do Dr. Laís. Então, praticamente, a base dessa apresentação de hoje, ela é baseada exatamente, eu acho que o texto mais perfeito assim, sobre o tema, né, sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Então, esse tema ele foi colocado para um ano de estudo, ou seja, antes de chegar, né, e reflexão para os membros de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Ele foi, foi necessário um ano de estudo e reflexão sobre esse tema em todo o Brasil. Um tema forte e muito denso, de grande densidade, ou seja, porque ele está falando de uma coisa muito, vamos dizer assim, é uma coisa mais importante, talvez a coisa mais importante, que é a questão do grupo, que é a questão do membro de A. Então, a mudança sugerida se dirige a quem? Né? O próprio termo, mudança na matriz, se dirige à matriz. E a matriz, para nós, está relacionado, a gente faz um comparativo ao grupo. E o que é o grupo? Essa é aquela unidade muito importante, talvez a mais importante, e essa unidade é ela que forma, ela que gera, ela que é a fonte de toda, a origem de tudo que nós podemos saber a respeito da nossa irmandade. Somente através de um grupo de A é que nós podemos ter acesso a todas as informações. Então, o grupo é essa unidade que ela tem que formar, que ela tem que gerar, não só as suas reuniões de recuperação, mas também dar a seus membros o conhecimento a respeito de toda a irmandade. Bom, as expectativas, como ele fala aqui, era de um futuro feliz, na convicção de grandeza, na convicção da riqueza e do imenso potencial de crescimento humano contido no programa de recuperação. Então, o que é expectativa? É aquilo que se espera, aquilo que se vislumbra para o futuro. Então, ninguém faz nada vislumbrando uma coisa ruim. Então, o A foi projetado para dar certo, ele foi projetado para trazer um futuro feliz, para nos dar uma convicção daquilo que hoje nós falamos de A com boca cheia e dizer o quanto essa irmandade é importante hoje na minha vida. Ou seja, tem uma importância na grandeza, na riqueza, pelo meu desenvolvimento humano, pelo esse desenvolvimento, pelo esse crescimento, mas que está contido nesse programa de recuperação. Então, esse tema, como já foi falado anteriormente, ele foi colocado para uma análise crítica. Análise crítica é uma análise mais profunda. É uma coisa assim, como diz assim, para ser avaliado diante da realidade dos grupos, diante do enorme potencial de crescimento que esses grupos possuem. Então, houve essa necessidade de fazer essa análise pela uma realidade que estava acontecendo no Brasil. Como era que o Brasil, como era que os grupos em 92, como era necessário a gente fazer tipo um inventário, fazer uma análise a nível de Brasil, em todo o Brasil, para que a gente pudesse compreender exatamente como está esse potencial, como está esse crescimento, como é que está o desenvolvimento desses grupos, né? Então, é uma coisa que foi de avaliação mesmo, de pura avaliação. Não se trata de reforma física. Isso aí foi uma coisa hilária, as pessoas até riram depois. Mas não brinquem, não achem graça, mas aconteceu isso. Aconteceu isso, não sei como, mas aconteceu divergências sobre esse tema. E eu não estava aqui nessa época, mas quem está aqui, Gilvan e muitos outros que estavam aqui antes de mim, sabe que isso aconteceu. Eu não vi isso acontecer, mas teve gente que viu isso acontecer no clamor dessas discussões.
não se tratava de uma reforma física de prédio, não se tratava de mudar o local onde se fazia reuniões, não se tratava de adquirir, né, vamos dizer assim, peças novas, mesas novas, mobiliário, armários. Não. A ideia dessa mudança no grupo, ela conduz, ela dirige-se necessariamente à transformação de cada um dos seus membros. Depois eu vou fazer uma pergunta no final. Então vejo que a ideia da mudança no grupo, ela conduz necessariamente para a transformação, para a minha transformação, a transformação do membro de Alcoólicos Anônimos. Então a mudança, olha aí, a mudança que o tema, já estou até colocando aí, mas a mudança, o tema está direcionado à matriz, e a matriz é o grupo. Mas quando a gente vai ler o conteúdo, olha o que ele diz: a mudança se dirige às pessoas. É para elas que está voltado o programa de recuperação. Então por que colocaram o grupo mudança na matriz? Não seria assim, o membro de A e o seu desenvolvimento dentro do programa? Eu não sei se o tema causou essa confusão, porque a mudança que está no tema, ela se dirige a mim, às pessoas, não ao grupo físico, a questão do grupo. Agora, claro, que quando se fala grupo, é porque cada um de nós faz parte desse grupo. E a preocupação era exatamente essa avaliação era dizer assim, eu conseguindo compreender o meu papel como membro nessa estrutura, automaticamente eu estou fazendo mudanças dentro do grupo. Foi assim também que eu entendi, certo? Mas o foco principal é o membro. Devemos ser, ou podemos ser, exemplos vivos, verdadeiros modelos de como consequência induzirão nova forma de estruturar e gerar uma vigorosa dinâmica de recuperação. Então, não é algo que chega para nós feito em historinhas, em filmes, em quadrinhos. Ela é formada por um exemplo vivo. Nós somos as peças que estão aqui como instrumentos de mostrar para o outro, né, como isso acontece. Então, nós passamos a ser modelos vivos. E, claro, no momento em que eu faço essa mudança, automaticamente eu vou induzir essa nova forma de pensar, essa nova forma de gerar, né, essa dinâmica, toda essa dinâmica do programa de recuperação. Aí é interessante, não se pretendia ou se pretende mudar o AA. Essa frase está aí porque tem um significado muito interessante. Devido à má compreensão do tema, levou-se a uma querela, a umas discussões desnecessárias que acabaram em extremos, em discussões muito fortes, como se quiséssemos agora trazer um modelo novo, e não existe modelo novo em AA. O modelo de AA está traçado para nós, desde quando essas tradições, quando esse programa foi aprovado, lá na década de 40. Do século passado. Não foi uma ideia de dizer assim, agora nós vamos fazer um novo caminho. Não existe. O caminho já estava traçado. Era necessário adentrar no caminho. A conferência, o que ela queria? Ela apenas desejava o reencontro com esse poderoso programa de recuperação. Por quê? Porque se percebeu que dentro do AA, viajando pelo Brasil, se percebeu uma fuga, um desvirtuamento, se desvirtuou a essência do programa de recuperação. Não se sabe como e por que isso aconteceu. Porque quando o grupo iniciou o seu processo, ele iniciou sabendo que existia e existe um programa que é base de sustentabilidade do membro de AA nessa irmandade. Mas, por questões que nós não sabemos explicar aqui, são tantos e tantos fatores, que parece assim que houve um desencontro. Houve um desencontro. A essência de AA parece assim que ela foi adormecida, posso dizer assim. Então,
O A precisa de mudança? Não. O A não precisa de mudança. O que precisa é eu praticar o programa. É só isso que ele está dizendo aqui. Que é preciso me entregar a esse programa. Os costumes que a gente trouxe para dentro dos grupos, e não estou ocupando aqui ninguém, porque quando a gente chegou já estava desse jeito, mas o que ele está dizendo hoje para nós é que é necessário que o programa, ele é o cerne, ele é o centro dessa mudança. Inicialmente, quem precisa mudar somos nós, e não o mundo que nos cerca. Então, olha aí, não é uma mudança pensando no vizinho, na vizinha, no filho, na filha. Não é uma mudança que necessariamente passa para que o outro me veja, para que o outro perceba. Não é. É uma mudança interna, íntima. Eu preciso mudar para que o mundo que está ao meu redor ele mude. Porque enquanto eu ficar querendo entrar num programa para que o mundo possa me ver, né, mostrar para que o mundo precisa mudar, como que o mundo vai mudar? Muitos dos que chegam aos grupos não permanecem neles, porque para eles, alcoólicos, os grupos não são atraentes. 1992. Tá? São palavras de 1992. Alguns de nós ainda não estávamos aqui. Olha a frase muito impactante, muito forte, e que pode até causar-se uma certa tristeza, uma certa animosidade. Os grupos não são atraentes. O que estava acontecendo, né? Eles não estão no nível das necessidades, das expectativas. Eles não se mostram aderentes, ou seja, ele não consegue fazer a pessoa ficar. Mas a gente tem uma coisa da saudade, naquele tempo era assim, era cheio. Mas espera aí, tem muita coisa do passado que continua acontecendo, e cadê essas pessoas? Então hoje não é para atingir A, B ou C, é para mim também, para me compreender que hoje o meu papel como membro de A. É interessante perguntar como estão nossos depoimentos. Pois é. Agora nós vamos botar uma regra no depoimento. Agora, companheiro, vai ser assim assado, companheiros. Agora vamos colocar aqui um roteiro. Pronto, está aqui o roteiro. Não, querido, ninguém vai fazer isso, não. Apenas vamos perguntar por que os nossos depoimentos, por que não avançou? Por que a gente ficou e está há 20, 30 anos repetindo coisas? Por quê? E essa é a pergunta. Como estamos fazendo o programa de recuperação? O que está se passando nos grupos nos dias de hoje, 1992, né? Como estamos fazendo o programa de recuperação? Porque realmente, eu tenho algumas experiências no alcoolismo. Só que, meus queridos, tem hora que esse repertório termina. Por mais que eu tenha bebido 20 anos, 30, 40 anos, mas vai chegar numa hora que esse repertório vai chegar numa hora que ele vai terminar. E eu vou ter que estar voltando à fita. De vez em quando está contando de novo na cabeceira de mesa. Aí ele está perguntando: e o que estamos fazendo com o programa? Por que o programa, por incrível que pareça, quando se começa a fazer o programa de recuperação, você não tem limites nos seus depoimentos. Ele tem uma dimensão infinita. Quanto mais você entra nesse processo de recuperação através do programa, ele não tem limitações. Então são perguntas que estão aqui para isso. E é interessante observar, especialmente entre os mais antigos, que vários deles estejam fazendo exatamente os mesmos depoimentos ao longo de muitos anos, centrados ainda no primeiro passo. Eu já falei isso várias vezes aqui. Eu sou humilde. Depois que eu ingressei em AA, hoje fiz o primeiro passo. Hoje eu tenho humildade para o álcool. Hoje eu sou um homem honesto, eu tenho minha honestidade para o álcool. Por quê?
Quando a pessoa fica, né, dentro desse primeiro passo, centrado no primeiro passo, é exatamente isso. Ele não avança, ele não consegue avançar porque ele não consegue compreender aquela pequena frase: somente um ato da providência poderá remover a obsessão pelo álcool. Bill não está falando de Deus no primeiro passo. Ele está falando de um ato da providência. Ele só vem realmente falar de Deus mais específico no segundo passo. Mas é no primeiro passo que eu preciso compreender que a minha sobriedade, ela não é um mérito meu. Ela foi um ato de uma força que eu não sei explicar, que aconteceu naquele momento. Então, se eu não compreendo exatamente essa dimensão de um poder superior na remoção da minha obsessão, eu dificilmente vou conseguir avançar. Então eu vou ficar humilde e honesto para a bebida alcoólica. Certo? Descobrindo seres impotentes diante do álcool, passaram a relatar o que faziam quando estavam alcoolizados. Ou seja, vai ajudar? O A não está dizendo, olha, você é obrigado a acreditar. O A não está dizendo que você é obrigado a aceitar os passos. Mas ele quer que você tenha a mente aberta. Então, quando eu posso ficar 40 anos no ar dizendo assim, eu sou um alcoólatra e reconheço que o álcool, pronto, posso ficar nisso? Posso. Então a gente passa, quando a gente descobre essa impotência perante o álcool, quando a gente não avança, a gente fica relatando somente as questões do alcoolismo e não entrando no lado emocional, que é o outro fator tão importante. No entanto, não fazem o mesmo com relação ao modo como estão vivendo hoje sem o álcool. É aí que entra a outra parte que eu falei. A doença, ela tem uma parte, mas tem outra parte que se chama emocional e mental. E onde é que entra o programa? O programa entra no emocional e no nosso mental. Senão, eu vou ficar só ali tratando da doença no campo da parte física, né? Muitas vezes, apenas parando com álcool e não progredindo no programa, olha aí, o alcoólico permanece o mesmo, prepotente, dono da verdade, pisando nos familiares e nos companheiros. Então, isso aí me deu, quando eu li isso, fiquei assim meio para trás, assim, porque teve algumas coisas aí que estava batendo comigo. Dono da verdade, prepotente, na família nem se fala, com os companheiros também. Eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Parei de beber e não progredi no programa. Porque se eu estou sendo prepotente, se eu continuo dono da verdade, eu continuo pisando na família e nos companheiros. Opa! Isso está mais do que explícito de que eu nunca progredi no programa. Aí ficam o quê? As vaidades, o orgulho, o narcisismo. E quando não é tratado, tudo isso entra como um elemento que vão desencadear os comportamentos pouco sadios e geradores de problema. Ou seja, qual é a consequência de eu não progredir no programa? Porque eu não progredindo, sendo o prepotente, ser o dono da verdade, pisando na família, pisando nos companheiros, o que é que vai acontecer? Mais problemas e mais sofrimento. Então, não esperamos achar que dentro do programa de AA a gente vai navegar em mar de calmaria. Ah, não, agora eu estou no programa de AA, não vai acontecer mais problema. Agora vai ficar tranquilo. Não, pois nós nos encontramos, nós somos pessoas, diferentes estágios de recuperação. Ou seja, cada um de nós, não existe parâmetros, não existe estágios definidos para todos nós. Cada um tem uma forma, tem um nível dentro desse processo. Então, você pode estar bem ou mal, depende muito disso. Mas espera-se que haja progresso. O que é que o Bill está falando para nós? Perfeição? Ficar branco como a neve? Não, ele está dizendo assim, vamos progredir. Porque progredindo eu posso evoluir.
E quando eu desejo esse progresso, é porque eu estou fazendo a evolução desse programa de recuperação na minha vida. Então, os depoimentos, como nós falamos, quando ele está muito preso lá no primeiro passo, eles deixam de ser importantes, não interessa. Ah, Rubem, pô, que isso? Agora não presta mais? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que são importantes. Eles geram realmente uma identificação com aqueles que estão chegando. A gente precisa realmente voltar na experiência para falar, mas os depoimentos ligados ao primeiro passo, frequentemente, ao longo dos anos, eles vão sendo retocados. A gente vai dando uma melhorada aqui. E então, já não valem mais, porque não são honestos. E porque são incompletos. Não atinge a finalidade do desabafo catártico, originário, aquilo que aconteceu lá na origem. Ou seja, a gente vai perdendo vamos dizer assim, lá quando a gente vive só no primeiro passo, a gente vive fazendo umas adaptações, sabe? Não estou falando aqui mentiras, não, aconteceu um fato e a gente vai acrescentando algumas coisas mais para dar um brilho, né, nos nossos depoimentos. Será que isso é verdade? Mas é isso que ele está dizendo. Eles estão dizendo que a gente entra numa desonestidade. Ele está dizendo que é possível que se a gente, ao longo dos anos, a gente vai retocando essas experiências, né? E eles não são mais completos, eles não atingem a finalidade. Aí vem a frase: o problema não está nisso, mas em ficar só nisso. Ou seja, é problema o primeiro passo? Não é problema, muito pelo contrário. É o início do processo. Mas o problema está quando eu fico só nisso. Isso está na inexistência de um trabalho de reformulação pessoal. Porque quando eu fico muito tempo no ar, apresentando sintomas de completo desequilíbrio, é porque não existe um trabalho de reformulação. É duro isso, né? Para mim é. Então, o depoimento indolor, certo? Ele não acrescenta, olha aí. O depoimento que não tenha mais algo que acrescente, algo que seja forte para mim, ele não vai acrescentar. Então, quando esse depoimento ele passa a não contribuir mais para a recuperação, ele, depois de muito repetido, ele acaba sendo decorado também pelos outros companheiros. Aí é que está a questão. Porque quando eu estou dentro dessa vibe, né, que agora a palavra é vibe, né? Quando eu estou dentro dessa essência só do primeiro passo, anos e anos, eu estou contribuindo também para os que estão chegando a ficarem fazendo a mesma coisa. Ah, mas eles desenvolveram, né? Mas sim, claro, eu acho que o companheiro, quando para de beber, ele não pode desenvolver? Claro que ele vai desenvolver financeiramente, monetariamente, né? Então, materialmente, claro que ele vai desenvolver. Mas a essência é essa, né? Não é isso o único perigo. Não é esse o único perigo. Se existirem muitos companheiros do grupo nessa situação, pode ocorrer que, movidos pela vaidade, se estabeleça um campeonato de desgraças, e com este campeonato pode até ocorrer que os mais inibidos e os novatos não encontrem oportunidade de fazer os seus depoimentos. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com muita gente que está chegando no ar hoje. Tem muita gente que já chegou no ar e está chegando no ar que não passaram nem 10% de que certos companheiros passaram. E quando ele chega no grupo, onde você tem a maioria indo para cabeceira de mesa, como está dizendo aqui, fazer o campeonato de desgraças, eu vou me inibir. Esse lugar não é para mim. Eu não tenho experiência, eu não fui preso, não apanhei da polícia, não dei calote em ninguém, não agredi ninguém na rua. Aí eu vou ficar, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu não tenho repertório, companheiro. E agora? Eu vou ficar inventando, vou ficar contando uma mistura, vou procurando alguma coisa e vou fazer assim
eu vou fazendo um arremedo, né? Pois é. E isso pode fazer com que a gente iniba o novato e ele deixe de fazer seus depoimentos. E com isso, ele pode cair fora. Muitas vezes, esses companheiros não estão dispostos a praticar os outros passos. Porque, como eu falei, para passar por segundo, é necessário compreender o primeiro. Bill colocou para nós um roteiro espiritual. Ele colocou esse roteiro porque ele disse: Rubem, é necessário fazer o primeiro, depois o segundo. Depois que tu compreendeu o segundo, ir para o terceiro. Ah, não, agora eu já estou fazendo o 12º passo. E o companheiro fica chateado comigo. Ah, quer dizer que só vai levar mensagem quem fizer todos os passos? Como é que a mensagem vai chegar se não fosse isso? Não, lamentavelmente, essa foi uma educação errada. Se educou de forma errada. O companheiro entrou no ar, aceitou que é alcoólico e saiu levando a mensagem. Ah, mas se não fosse ele, esse grupo não existia. Ah, se fosse esse grupo, pois é, mas aqui eu tenho 10, 15 grupos fechados. O que adiantou? É como se fosse furar a fila. Teve alguma vantagem? Para mim, pessoalmente, eu que sou um grande, vamos dizer assim, levador, mensageiro de ar, mas será que isso realmente foi muito bom? Ah, claro, me ajudou bastante, claro. Mas e o programa? Aonde é que ficou? Então, ou seja, existem pessoas, e eu vou respeitar a opinião de vocês, existem pessoas que não estão dispostas a praticar outros passos. E quem falou isso foi Bill lá atrás. Quando ele veio dizer que muitos voltarão lá no terceiro. Muita gente vai voltar para fazer. Alguns vão voltar, mas muitos não vão não. E como consequência, ou seja, quando eles não acrescentam nada de novo na vida, ou seja, parar de beber para quê? Qual é o sentido de parar de beber? Qual é o sentido para a minha vida? Levar mensagem é outra coisa. Estou falando de mim, da minha vida. Qual é aquilo que vai fazer realmente algo de diferente para mim hoje estar sóbrio? Ser um membro de ar. Não havendo isso, não havendo crescimento, não havendo nada de novo, e vai ter consequências. Não vai ter crescimento e tudo vai se reduzir em repetir e ficar repetindo. Fazer o quê? Quanto à recuperação e os passos, eu acabo continuando fazendo depoimentos muito fracos. Eu fico fazendo depoimentos pobres. E ficando nesse estágio, o grupo vai se reduzir numa mesmice, que não vai motivar as pessoas a permanecerem. Isso que estamos aqui hoje, companheiro. Estamos hoje fazendo essa análise. Esse texto foi criado, para quem está chegando agora, para o Dr. Laís. Não é minhas palavras que estão aqui. É de um homem que olhou para nós e fez esse texto.